Então, meus queridos, vocês que competiram, né, que estivemos juntos em alguns espetáculos do júri, e como júri eu vou falar agora a respeito da visão da gente que está do lado de cá, e está assistindo vocês aí, e que ninguém aqui está querendo maltratar, nem passar uma de real ou verdade absoluta da arte, da cultura e da dança de ninguém. Inclusive, uma das coisas que a gente comentou entre eu e o meu parceiro aí de trabalho foi em relação a isso, a gente também não passar esse movimento como se você quisesse praticamente dirigir o espetáculo do outro, né? A gente tem a visão técnica também, por conhecer dos termos, dos movimentos, dos aguçados deleites que a gente tem quando você vê que o outro desafiado conseguiu conquistar aquele desafio de movimento mais definido, mais difícil de execução. E aí, por esse olhar técnico, o júri ele tem a capacidade de avaliar algumas questões na apresentação. Lembrando, o que seria, por exemplo, um júri de um campeonato de dança ou de um festival tem uma diferença sim, e a premiação também tem uma outra diferença, né? Há uma certa leveza, vamos dizer assim, em um julgamento em que uma premiação vai ser oferecida, em um reconhecimento para as equipes que já estão presentes. Outra coisa é que tipo de público. Um público é o mesmo, vai estar tem democraticamente a atitude de estar em todos os lugares, esse público vai acompanhar a sequência de movimentos, vai acompanhar, então ele não pode ser muito medido pela emoção do público, porque a gente sabe que aquele público que está ali é o público que o próprio espetáculo conduz para chegar nele, né? Então é diferente você estar em uma área aberta, uma área que é democrática, que todos vão, que é o bairro frequenta, que as pessoas vão estar visibilizando e a oportunidade de estar ali, não apenas para um grupo de pessoas, mas de ter a frequência realmente boa, né, para todas as apresentações. Então, isso é um outro tipo de movimentação cultural que acontece muitas vezes ao céu aberto, em espetáculos de rua, e às vezes, tecnicamente, a luz ou o barulho também tem outro comportamento, o público se comporta de outra forma. O próprio movimento da concentração dos bailarinos e das pessoas que vão interpretar teatro, dança e qualquer outra situação são diferentes. Então, existe toda uma situação diferenciada quando a gente vai para um palco que tem, claro, uma acústica melhor, um elemento de som bacana que a gente consegue ouvir, até os pequenos ruídos do bailarino, né? Aquela sapatilha que faz aquele movimento que você sabe que está acontecendo uma coisa realmente na ação, no agora, né? E não é nada que tenha a possibilidade de fazer algum tipo de edição. Quando a gente vê um vídeo, por exemplo, que é um outro tipo de avaliação, em que não pode haver edição também, mas a gente sabe que eu poderia pensar que aquilo foi mexido de alguma forma e aquilo já perderia nota, de ponto. Então, existe toda uma situação de observação quando se faz realmente uma avaliação de júri. Então, para quem ficou curioso de saber como é que é esse trabalho, não é fácil. E principalmente porque, em geral, o júri é o artista também. Ele normalmente não é uma pessoa que não está atuando, nunca atuou no palco, nunca viveu a experiência de estar se apresentando para os outros. O que é bem bacana, que a gente sabe da dificuldade de fato de tanto coreografar, ser coreografado, apresentar, né, um espetáculo. Como coreógrafo também é uma outra situação. O bailarino que está em cena é outra situação, direção, espetáculo, tudo, tecnicamente falando. As movimentações que você gera para dar criatividade para o teu espetáculo, muitas vezes em cena, em produção, vem elementos diferentes, então aquilo dá um impacto, claro, aquilo dá um ponto a mais, alguma coisa com certeza. A elaboração, o esmero que você tem em um figurino, tem sim uma relevância, não é a prioridade, mas há uma relevância, um olhar diferente, crítico para aquilo quando você está sendo avaliado. E até mesmo quando a pessoa vai fazer uma apresentação que sabe que vai ter uma competitividade, vai ter outros grupos também tão bons quanto ela, desafio para aquele pódio, vamos dizer assim, né? E receber aquele prêmio. Então, claro que é bem gostoso quando a gente sabe que o artista ele tem esse reconhecimento esperando por ele e ele vai se esforçar muito mais. Então, é interessantíssimo uma avaliação. A gente tem
vivenciado isso essas últimas semanas. Eu tenho participado junto com meu amigo também, que somos em dois. Tem júri de muito mais pessoas. Tem lugares que é uma bancada que é feita exatamente na hora, a avaliação é colocada ali como nota. Muitas vezes você não tem a delicadeza do júri para especificar alguma coisa, você pode até direcionar a bancada para saber e querer algum tipo de esclarecimento. No meu caso, o caso do meu amigo, a gente está fazendo um movimento que a gente inclusive pode avaliar pós-espetáculo, né? A gente tem um tempo até hábil para poder estudar melhor todos os espetáculos que a gente vai assistir até o final, fazer uma reunião resumida já e esclarecer os pontos que ficou, né, em dúvida, para a gente acompanhar realmente uma avaliação mais homogênea, vamos dizer assim. Então, existe um outro tipo de padrão de trabalho de júri nessa questão, quando existe a equipe do trabalho, né, que vai querer entregar um reconhecimento e uma avaliação mais resumida de um espetáculo completo. E a cada espetáculo a gente vai ter tem esse tempo para poder também avaliar melhor. E claro que tudo vai ser visto exatamente no mesmo dia, no momento, não tem revisar vídeo, essas coisas não rola, né? Eu posso até procurar saber um pouco mais da equipe, do espaço, se eu quiser tirar alguma dúvida sobre o tema, que me deu alguma dúvida, mas em si o que a gente vai avaliar é a ação, tudo que vai acontecer naquela noite, naquele horário, naquele local, né? Então são várias formas de júri e observações. Se vocês têm curiosidade sobre isso, eu estou passando aqui mais ou menos a minha experiência e dizendo que é diferenciado sim quando você vai para um concurso, né, realmente de dança ou um prêmio de dança, ou você vai ser contemplado com uma homenagem especial, que um daqueles grupos vai ter uma homenagem pelo movimento do público, de repente pelo o reconhecimento também, né? Inclusive as urnas eletrônicas que também acontecem às vezes da pessoa fazer a votação espontânea do público presente, que também dá um prêmio, né? Visto pela visão do público, como a gente vê até em programa de televisão. Então, o que a gente está aqui pode também servir de nota para aquele pessoal que está lá, né? É isso. Sempre democraticamente eu acho que é o melhor, mais gostoso trabalhar quando há a possibilidade de fazer uma avaliação, não como a dona da verdade, nem o dono da verdade, ninguém está aqui para isso. E como eu disse, cada um tem o seu papel, sabe das dificuldades que passou, a gente referencia e a gente está aqui mais para agradecer e somar com o que vocês fizeram e vão fazendo do decorrer das suas jornadas artísticas, que isso, bailarinos, coreógrafos, diretores, companhias de danças em geral, e também teatro, outras áreas também, que não faço só parte da dança. Mas assim, eu fico muito feliz em ter sido uma pessoa que pôde acompanhar 6 espetáculos, foi a quantidade que a gente fez no júri do Janeiro Grandes Espetáculos, e parabéns a todos que participaram. Claro que a premiação será nesse próximo sábado, eu não vou aqui dar deixa nenhuma, né? Nós já sabemos basicamente quem vai realmente levar o prêmio, salvo uma única apresentação que a gente vai ver, e pode ser uma grande surpresa para a gente, pode desbancar isso que a gente estava pensando pela avaliação geral, e é isso, a gente está aqui fechando reunião, conversando, para poder ser justo com todo mundo, não faltar para ninguém, dizer assim, olha, valeu todo mundo pela dança, pela própria arte que merece a gente ter esse empenho por ela, né? Então vamos embora, dar continuidade, resistindo e sendo cada vez mais artistas com integridade, com dignidade e levantando sempre a moral, a amizade e o empenho para o outro. E se tiver que fazer algum tipo de crítica, seja de uma forma muito suave, tranquila, para que essa pessoa também não tenha um alter ego tão afetado, que não possa escutar um pouco e ver realmente o que é que o outro lado está assistindo, né? Que a gente tem percepções diferentes, não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é uma questão de percepção e a gente precisa estar ouvidos e olhos abertos para tudo. Então vamos lá, é o meu papel. Vamos embora.